Quando você se humilha da presença de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai te honrar, que o Senhor vai te exaltar no momento certo, aleluia. O jejum, meu irmão, é a mesma coisa de você plantar uma semente numa terra boa e você vai regrar com água sempre no horário certo. Você tem certeza que aquela semente vai nascer, vai produzir e vai dar muitos frutos. Isso é certeza, a mesma certeza que você tem quando você planta uma semente e cuida dela perfeitamente. Você tem certeza que ela vai brotar. Assim é o jejum. Quando você jejuma, confiante de que Deus vai te proteger, que Deus vai abrir uma porta, você confia em Deus, pode ter certeza que Deus vai cumprir, aleluia, porque Deus cumpre as suas promessas, aleluia. Abra sua Bíblia em Esdras, livro de Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21, diz assim, Esdras 8, a partir do versículo 21. Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Versículo 22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos, pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Até aqui. Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, para te louvar, engrandecer o teu nome e apresentar ao Senhor, Pai, esta palavra que o Senhor já ministrou no meu coração. O Senhor tem toda a liberdade, meu Deus, de falar conosco. Eu não sou nada sem o Senhor, sem o teu Espírito, Senhor. Usa-me poderosamente, traz, Senhor, a minha memória, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, para que nós possamos sair daqui edificados com esta palavra no nome de Jesus, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Meus irmãos, livro de Esdras. Esdras era um escriba, um sacerdote, que viveu ali no tempo do exílio da Babilônia. Nesse contexto aqui, Esdras estava pedindo, ou melhor, estava recebendo uma ajuda do rei Artaxerxes, se não falo o nome, é meio difícil falar, para que ele voltasse para Jerusalém, levando consigo muito ouro, muita prata, muitos bens que eles receberam, porque o rei, ele escreveu uma carta para Esdras, tipo assim, uma carta branca, dando toda a liberdade para que ele voltasse para Jerusalém e tomasse ali conta da casa de Deus, voltasse a ensinar a lei de Deus. O povo já tinha voltado uns anos antes, já tinha começado a reconstrução do templo. Esdras está indo agora novamente para retomar aquela obra e levou consigo muito ouro, muita prata. E ele estava diante de uma viagem. Esta viagem, se não me falha a memória, na minha pesquisa que eu fiz, eles iam andar aproximadamente 1.400 quilômetros, gastariam cerca de 2 meses para eles andar a pé. Naquela época, cavalgando com seus camelos e cavalos, jumentos, carregando uma grande quantidade de ouro. E durante esse período, ele recebendo essa carta branca do rei, ele então convocou alguns homens para ir com ele, para voltar com ele. E quando ele reuniu todos os homens que queriam ir com ele, ele percebeu também que não tinha nenhum levita, nenhuma pessoa responsável pela adoração. Enfim, ele também convocou mais homens. Então foi uma multidão com ele.
juntamente com aquele ouro, aquela prata. E o que me chamou a atenção nesse texto, que é esta mensagem que eu quero trazer para nós, é sobre o jejum, porque nós estamos encerrando hoje os nossos 7 dias de jejum. Amém? Fomos vitoriosos em nome de Jesus? Glória a Deus. Já recebemos vitória? Já recebemos vitória. E aqui esse texto é bem claro em nos dizer que Esdras, diante dessa situação, o que ele fez? Ele proclamou um jejum. Um jejum. Esse jejum foi de um dia. Ele pedindo ajuda a Deus, para que Deus levasse eles em paz para Jerusalém. E aqui no discorrer da mensagem, eu não quero adiantar aqui que eu vou falar para não ficar repetitivo, mas em primeiro lugar eu quero destacar para a nossa meditação sobre jejum. Jejum, em primeiro lugar, é um sinal de humilhação diante de Deus. Diga comigo, humilhação diante de Deus. O texto Esdras, quando nós vamos ver o texto de Esdras, do capítulo 1 até o final dele, nós vamos ver que Esdras tinha tudo ao seu favor. Ele tinha o rei ao seu favor. Ele estava com o ouro e com a prata. Tudo estava dando certo para Esdras. Mas tem um detalhe. Ele não renunciou à consagração. A consagração, o jejum, a oração, ela é indispensável nas nossas vidas. Mesmo quando tudo está dando certo. Se nós formos estar no lugar de Esdras, que ele recebeu uma carta branca, no dizendo assim, Esdras, você pode ir, pega as ofertas. E o rei ordenou que todos os homens que habitassem ali, o povo de Jerusalém, que ainda estava na Babilônia, os seus príncipes, enfim, que ofertasse a Esdras quantias de ouro e de prata, para que ele voltasse, reconstruísse o templo, enfim, estava tudo mil maravilha. Não precisava nada melhor, estava tudo indo bem. Mas quando nós olhamos a postura de Esdras, nós vemos que Esdras ainda pensou, tenho certeza, com o temor que ele tinha, porque ele era um leitor das Escrituras, ele era um homem que ensinava as Escrituras, por isso ele foi chamado para ir para lá, e ele renunciou, ele não levou em consideração tudo aquilo que estava ao seu favor, mas ele resolveu juntar todo o povo e fazer um jejum, uma consagração. No versículo 21 diz assim, ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum a fim de que humilhássemos. Olha o motivo, para que nós nos humilhássemos diante de nosso Deus, pedisse uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. É importante nós aprendermos aqui que o jejum leva nós a rever aquilo que nós estamos fazendo. De repente, nós proclamamos um jejum e você deve pensar, pastor, eu não vou jejuar, porque lá em casa está tudo bem, olha, eu estou ganhando um salário excelente, a minha vida está boa, a minha família está uma bênção, eu não preciso jejuar. Para que jejuar? Jejuar é para quem está precisando, para quem está na luta, para quem está passando dificuldade. Não, irmão. Jejuar significa que você está humilhando perante Deus, é um ato de consagração, é um ato de humilhação, é um ato de dizer, Senhor, eu dependo unicamente do Senhor, da Tua presença. Apesar de eu ter como Esdras, apesar de eu ter carta branca, apesar de eu ter aqui o ouro e a prata, e não era pouco, era muito ouro e muita prata, Senhor, nada disso é importante se o Senhor não estiver comigo. Por isso o jejum, por isso a importância do jejum. O jejum é um ato de consagração, é um ato de humilhação, é um ato de dizer, Senhor, o Senhor é maior, aleluia. Por isso eu quero pedir ao Senhor, jejuar ao Senhor, matar a minha carne, sacrificar os meus desejos carnais, porque eu sei que a minha vida espiritual é mais importante do que a minha vida carnal. Aleluia. Jejum é um momento em que você se rende à soberania de Deus e diz à vontade da carne, quem é que governa a sua vida? Jejum é para isso.
É para você mostrar para a sua carne: olha, quem domina a minha vida não é você, é o Espírito, é a vontade de Deus, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito é sacrificar a nossa carne. Se nós queremos ser fortes, se nós queremos ter a proteção de Deus, como aqui Esdras estava pedindo uma proteção de Deus para a sua viagem, a primeira ação de Esdras foi um jejum, foi oração, foi buscar a direção de Deus. Mesmo que ele tivesse tudo ao seu favor, mas ele considerou que a ajuda de Deus é mais importante do que a ajuda do homem. Ele entendeu que as ferramentas de Deus é mais importante, ou melhor, as armas de Deus são mais importantes ou mais poderosas do que as armas dos homens. Jejum é um ato de humilhação, aleluia. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse texto de Esdras, que Esdras estava levando nesta viagem, não era pouca coisa não, era 25.500 quilos de prata, 3.500 quilos de ouro, era muita coisa, era muito ouro e muita prata. Imagina carregar tudo isso de cavalo, de jumento. Ele não pediu ajuda. O texto diz para nós que ele não pediu ajuda. Por quê? Porque ele confiava em Deus. O jejum de Esdras confirma que a abundância não elimina a necessidade de humildade diante de Deus. A abundância não significa que você não precise de Deus. Aleluia! A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, tenho certeza que Esdras, como leitor da Torá, ele conhecia esse texto, porque esse texto era um texto que ele tinha na sua época. O texto diz assim: não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntarão para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aleluia! Então tudo vem de Deus. Então Esdras, ele tinha essa certeza de jejum. O jejum era uma necessidade de humilhação diante de Deus. Não é porque estava tudo ao seu favor que ele iria viajar tranquilo, não. Ele pensou bem: para aí, eu estou levando uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de prata, apesar do rei ter o domínio sobre a terra neste momento, mas quem governa o céu e a terra é Deus, é para Ele que eu vou falar, aleluia. E ele então proclamou esse jejum para que Deus o abençoasse. Então, o que é o jejum? Jejum é um ato de humilhação, reconhecimento que você é dependente de Deus, independente da maneira que você esteja vivendo, seja na mudança ou seja na escassez. Em todos os momentos nós precisamos jejuar. O jejum mata a carne, o jejum mata os nossos desejos, o jejum nos aproxima mais de Deus, sim ou não? Tenho certeza que você percebe isso, que quando você está em jejum, você é levado a ler mais a Bíblia, você é levado a orar mais, ouvir mais louvores, você está mais concentrado nas coisas espirituais. O diabo, ele se afasta de você, com certeza, porque você está em constante oração, busca do poder de Deus. Então o jejum, querido, só traz bênçãos para você, amém? A riqueza traz o risco de autossuficiência. Esdras não tinha isso. Esdras não pensou isso. Imagina você com essa quantidade de ouro, 25 mil quilos de ouro. Hoje, o que nós faríamos com tanto dinheiro? Mas Esdras não olhou para aquilo e não se ensoberbeceu, ele não se achou autossuficiente, ele simplesmente olhou: isso aqui é uma coisa, mas Deus está acima de tudo, é para Ele que nós vamos clamar, é Ele que vai nos proteger, aleluia. A riqueza traz risco de autossuficiência, o jejum protege o coração contra isso.
Quando você jejua, você mata os desejos carnais. Nós falamos aqui ontem, uma mensagem que nós pregamos no final da vigília sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas coisas todas, elas vêm para você, ou melhor, você é atraído por estas coisas quando você está fraco espiritualmente, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de orar, de buscar ao Senhor, isso começa a atrair você. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu estou trazendo essa palavra pelo fato de nós termos jejuado em 7 dias. E qual a importância do jejum? Aqui está uma das importâncias do jejum. O jejum, querido, nos protege o coração, protege o nosso coração da autossuficiência. Você achar que é capaz de fazer sozinho, não. Nós não somos capazes de fazer nada sozinho, porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, querido, nós precisamos de um agir de Deus, da autoridade de Deus, do ensinamento de Deus, para nós conduzirmos aquilo que Ele coloca na nossa mão. Deus te deu uma empresa, Deus quer que você ore, busque a Ele sabedoria, para você dirigir a sua empresa, comprar certo, vender certo, que os bons clientes sentem na sua empresa. Deus te deu um bom emprego, Deus quer que você olhe para Ele: Senhor, o Senhor me deu um bom emprego, mas isso aqui não é nada se o Senhor não estiver comigo. Então eu quero jejuar e pedir para que o Senhor me proteja no meu bom emprego, que eu nunca desvie dos teus caminhos, que a tua presença seja real comigo, aleluia, independente do que você tenha. Humilhação. Jejum é reconhecer que Deus é maior, aleluia, que Deus tem um controle especial sobre nós. Lembre-se disso quando falo de controle, não um controle olhando para um homem carrasco que quer te matar, quer te maltratar, não. O controle de Deus é como um bom professor, Ele vai te alinhando na sua vontade para que você conquiste o prêmio da salvação. Qual que é o prêmio da salvação? A coroa da vida é participar do reino de Cristo. É por isso que Ele é um Deus cuidadoso, é um Deus que está observando aquilo que você está fazendo, não porque Ele te odeia, não, é porque Ele te ama muito. Ele é um bom professor, Ele tem boas didáticas, Ele usa didáticas diferentes com cada pessoa. A didática que Deus usa comigo é diferente da didática que Deus usa com o Luan, com a pastora, enfim. Ele tem os seus meios de trabalhar com as pessoas, aleluia. E o jejum nos aproxima disso, do entendimento do que é melhor para nós. O jejum tira a nossa autossuficiência, achando: não, eu sei o que estou fazendo. Nada. Nós não sabemos que estamos fazendo nada. Se Deus não dirigir a nossa vida, nós caímos no buraco, nós decepcionamos. Mas Cristo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui para alinhar o seu pensamento, para alinhar o nosso pensamento com a palavra, aleluia. É o Espírito Santo que dirige a sua vida, é a palavra que dirige a sua vida, aleluia. Se você não matar a sua carne, você não vai conseguir vencer na vida espiritual. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. De que forma nós alimentamos a nossa vida espiritual? Jejuando e orando, lendo a palavra, louvando ao Senhor constantemente. Caso contrário, nós morremos espiritualmente. Você quer ser um homem ou uma mulher forte como Sansão, como Davi, como Paulo, como o apóstolo Pedro, como homem de Deus da Bíblia? Você tem que seguir os teus passos. Você tem que fazer aquilo que eles faziam. A Bíblia está aqui para nos ensinar. Aleluia. A riqueza traz risco de autossuficiência. O jejum protege o coração contra isso. E para confirmar esta palavra, está lá em Provérbios capítulo 30, que diz assim, versículo 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dê-me apenas o alimento necessário. Se eu tiver demais, poderei te negar e dizer: quem é o Senhor? Se eu ficar pobre, poderei vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Jejum é para isso. É para te dar uma medida certa. Jejum vai te alinhar ao propósito de Deus. Você não vai ficar soberbo porque tem muito, e não vai ficar também como um pobre miserável quando você tem menos. Você vai alinhar e entender que tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Você vai sempre se alegrar com aquilo que você tem. Além,
O jejum faz nós alinharmos os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Esdras se humilha, é um jejum, antes da viagem, confiando que Deus cuidaria do tempo e do resultado. Esdras jejuou, confiando que Deus cuidaria do tempo e do resultado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando você se humilha da presença de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai te honrar, que o Senhor vai te exaltar no momento certo, aleluia. O jejum, meu irmão, é a mesma coisa de você plantar uma semente numa terra boa e você vai regrar com água sempre no horário certo. Você tem certeza que aquela semente vai nascer, vai produzir e vai dar muitos frutos. Isso é certeza, a mesma certeza que você tem quando você planta uma semente e cuida dela perfeitamente. Você tem certeza que ela vai brotar. Assim é o jejum. Quando você jejuma, confiante de que Deus vai te proteger, que Deus vai abrir uma porta, você confia em Deus, pode ter certeza que Deus vai cumprir, aleluia, porque Deus cumpre as suas promessas, aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se molde aos padrões do mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! O que esse texto está falando? Que nós precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jejum é um sacrifício vivo, você não está morrendo, ninguém está te matando, é um sacrifício vivo, mostrando para a sua carne: ei, quem domina eu é o Espírito, é a palavra, e eu não vou me amoldar com o mundo, eu quero transformar a minha mente, renovar a minha mente, porque é assim que a palavra quer que nós façamos, meus irmãos. Isto faz parte do cristão, isto faz parte das nossas vidas. Primeira parte, então, o jejum serve para quê? Para nós nos humilharmos perante Deus. Esdras começou dizendo: vamos proclamar um jejum para que nós nos humilhemos diante de Deus. Quem é você sem Deus? Pare para pensar. Pare para pensar agora, tira um minuto de reflexão. O que você faz naquele momento do sono profundo? Naquele momento que você está dormindo nas madrugadas, não sei qual é o sono forte seu, 3 horas, 4 horas. Tem pessoas que já acordam 4 horas. Talvez seu sono profundo é 1 hora da madrugada. Pare para pensar, você consegue lembrar? Sua mente está trabalhando? Registra-se alguma coisa na sua mente? Não. Por que não registra nada na sua mente? Porque simbolicamente você está morto. É Deus mostrando para você e para mim: olha, vocês são mortais, vocês dependem de mim. Mas naquele momento que você está ali dormindo nas altas madrugadas, aqueles que pensam que Deus não existe, aqueles que pensam que não precisam sacrificar a sua carne, naquele momento Deus está dizendo para você: você pode não fazer nada por mim, mas eu estou guardando você neste momento. Deus te protege neste momento. Deus está dizendo para mim e para você: olha, você precisa de mim, nós precisamos de mim. Então, quando nós tiramos um tempo de jejum, de consagração, nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, eu precisava fazer mais, eu precisava fazer 40 dias, 50 dias, 100 dias de jejum, mas eu vou fazer 7, eu vou fazer 1 dia, vou fazer 2 dias. O jejum traz nós a reverência de entender quem é Deus e quem é você no mundo espiritual. Nós somos dependentes dEle, aleluia. Nós somos dependentes dEle. Em segundo lugar,
Jejum nos capacita a compartilharmos do poder de Deus. O jejum te fortalece para você compartilhar da palavra poderosa de Deus. O jejum faz isso. No versículo 22, Esdras disse assim: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras tinha uma verdade. Por que Esdras estava com vergonha? Porque ele já tinha pregado a verdade. Por que Esdras tinha pregado essa verdade para o rei? Ele tinha dito para o rei: olha, a mão de Deus sempre acompanha os teus filhos. A mão de Deus sempre protege os seus filhos. Então, o rei sabia em que Esdras acreditava. E Esdras falando para o rei que acreditava que Deus poderia proteger agora, através da sua vida de jejum e oração, ele teve força para negar qualquer ajuda do rei. Ele poderia pedir para o rei uma cavalaria, um exército de homens armados daquela época, para acompanhar ele, para levar aquelas toneladas de ouro e prata. Olha só, o que o jejum fez com Esdras? Capacitou ele para ter coragem. Ele olhou para aquela situação, ele jejuou e orou, e disse assim: olha, rei, eu não vou pedir nada a você, porque, usando aqui as minhas palavras, né? É como se ele estivesse dizendo: olha, eu não vou pedir nenhum recurso para o Senhor de homens fortes, cavaleiros, porque eu mesmo já falei para o Senhor, já preguei para o Senhor que o meu Deus me protege. Então, se o meu Deus me protege, eu não quero a sua ajuda. Olha que interessante. Olha que coragem de Esdras. Então, o jejum faz você ser um homem forte de coragem. Será que você teria coragem de andar 2 meses, 1.400 quilômetros, com 25 toneladas mais ou menos de ouro e prata, no caminho afora, naquela época, estradas perigosas, muitos inimigos do povo de Israel? Será que você teria essa coragem? Se você estiver guardado e protegido por Deus, você tem coragem, porque Deus te encoraja. Isso trazendo para as nossas vidas é a mesma coisa. Quando você está com muita dificuldade para fazer alguma coisa, peça ajuda a Deus, começa a pedir ao Senhor em jejum e oração, que Ele vai te fortalecer de uma tal maneira que você vai chegar diante de um obstáculo, como Davi chegou diante do gigante Golias, e ele enfrentou o gigante Golias dizendo assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi estava ali afrontando o maior homem daquela época. Por quê? Porque Davi também era um homem de Deus, era um homem que jejuava e orava, estava na presença de Deus. Então o jejum te capacita, te fortalece, te encoraja para você vencer os maiores obstáculos da sua vida. E Deus quer te capacitar, Deus quer te fortalecer. O mundo espiritual é real. Talvez você entenda, ache que isso é só uma brincadeira. Não, o inferno guerreia. O inferno também tem os seus anjos trabalhando ao seu favor. Se você não buscar a ajuda de Deus, para que Deus traga sobre você uma proteção espiritual, você fica vulnerável. E o homem vulnerável e a mulher vulnerável é alvo do inimigo para atacar, para desviar você dos pensamentos. O jejum te fortalece, desvia os teus olhos da soberba, desvia os seus olhos da ganância. O jejum faz você se alinhar com Deus, porque é o momento que você está buscando a Deus. Dificilmente uma pessoa que jejua, ela não está conectada no céu. E quem está conectada no céu, está conectada com a resposta, está conectada com a bênção, está conectada com as maravilhas do céu, com a proteção de Deus. Jejum te fortalece, meu irmão. Jejue, se possível, toda semana. Nós temos um jejum aqui na igreja toda quinta-feira. Espero que os irmãos não tenham esquecido. Toda quinta-feira é um dia original. O propósito de jejum toda quinta-feira. Mas o jejum precisa estar na sua rotina de vida se você quer ter grandes vitórias. Você acha que Esdras teve uma grande vitória? Sim ou não? Você acha que ele teve uma grande proteção? Não pediu ajuda do rei, não pediu ajuda de ninguém, e levou aquele ouro, aquela prata, por um período de 2 meses, 1.400 quilômetros, sem nenhuma ajuda humana.
Só Deus protegendo ele, aleluia. A palavra de Deus precisa ser vivida com atitude. E o jejum nos conduz a uma vida mais responsável, coerente diante de Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu estou jejuando, eu fico mais forte espiritualmente. Eu fico mais corajoso. É Deus que te fortalece. É Deus que te dá as armas para o momento certo. Crente precisa jejuar e orar. Exceto aquele que tem as suas dificuldades, Deus sabe de tudo. Estou falando daqueles que estão liberados para isso. Esdras teve vergonha, pois já tinha pregado que Deus é poderoso para trazer-lhes proteção, pois ele era dedicado aos estudos da palavra de Deus. Esdras era estudioso da palavra de Deus, tanto é que ele estava indo para Jerusalém para ensinar ao povo novamente as leis de Deus. E Esdras capítulo 7, versículo 10, confirma o que eu estou falando. Diga assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se ao estudo da lei do Senhor, praticá-la e ensiná-la a Israel, de acordo com seus decretos e ordenanças. Esdras era um homem estudioso da palavra. Quem estuda a palavra, pratica jejum. Quem estuda a palavra, entende a palavra, ele ora, ele canta, ele agradece, ele é grato, ele jejua, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade não tira o seu foco, você está sempre alinhado com a verdade. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes desta palavra, enganando vocês mesmos. Meus irmãos, não é só ouvir, nós precisamos praticar aquilo que Deus está ensinando para nós. Como eu disse aqui no início, Deus é um Deus soberano, Ele quer alinhar você ao seu propósito. Ele é um professor didático, Ele sabe ensinar você, aparar você, levar você aos caminhos certos. Muitas vezes Ele até proíbe algumas coisas para você, mas como um bom professor, Ele sabe que aquilo ali faria muito mal para você, e por isso Ele tira de você. Mas você tem que entender, querido, que isso só adquire, esses conhecimentos nós só adquirimos quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós praticamos a Bíblia, quando nós praticamos aquilo que nós estamos lendo, nós guardamos no nosso coração. Então nós temos esta certeza e Deus vai sempre te proteger. Você precisa entender. Lucas também fala isso, Lucas capítulo 11, versículo 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Quem são felizes? Aqueles que ouvem e obedecem. Não é só ouvir. Eu preciso ouvir e obedecer. Por isso que Esdras teve êxito na sua jornada, na sua caminhada, porque ele era um leitor da palavra. Ele era um praticante também da palavra. E por ser um praticante, no momento de decisão, de tomada de decisão, Esdras falou: epa, apesar de eu ter carta branca do rei, apesar de eu ter o ouro, ter todo esse povo aqui comigo, eu não vou sem antes jejuar, sem antes consagrar todo mundo. Nós precisamos consagrar. É por isso que nós iniciamos este ano com os 7 dias de jejum. Não sei se os irmãos lembram, mas quando nós chegamos na igreja também, nós começamos a primeira semana com 7 dias de jejum. Se você não está entendendo, é Deus dizendo para nós: olha, vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso faz parte em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que quando nós começamos o nosso dia, nós começamos a nossa semana, ou melhor, em todos os momentos que você vai iniciar alguma coisa, você tem que sempre olhar para o céu e dizer: Senhor, apesar de eu ver tudo favorável, apesar de eu ver que as coisas estão todo encaixando, Senhor, mas não deixa eu me iludir que é eu que estou fazendo, que é a minha autossuficiência, que é a minha sabedoria. Senhor, não deixa isso passar no meu coração, que eu realmente entenda que tudo vem do Senhor, a tua proteção. Eu preciso, guarda o meu coração, Senhor.
Você precisa disso, por isso que são felizes aqueles que ouvem e obedecem e praticam a palavra de Deus, aleluia, porque serão próximos, serão abençoados, terão a proteção do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, enfim, Deus te protege, meus irmãos. Você acha que Deus mudou? Deus é o mesmo Deus que estava com Esdra, protegendo essa caminhada de 1.400 quilômetros, com 25 toneladas de ouro, é o mesmo Deus que está aqui hoje, amém? A diferença talvez seja a minha devoção, a sua devoção, a maneira como você está vendo Deus. Quem é Deus para você? Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele tem um lugar preparado no céu para mim e para você. O que é que Ele quer? Que você entenda isso com todo o amor, com todo o seu coração. Desapegue das coisas do mundo, olhe para o céu, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glorifique a Deus no momento que tem que glorificar, adore a Deus no momento que tem que glorificar. Abra a sua boca e diga: Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, glória seja dada ao Teu nome. Muitas vezes nós temos até vergonha de dizer glória a Deus. Nós temos vergonha de dizer: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Às vezes nós estamos louvando aqui, eu vejo pessoas que têm dificuldade até de levantar a mão e dizer: Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, você tem toda a liberdade, você precisa adorar, expressar o seu louvor. Você sabe por quê? O meu lugar e o seu lugar era o inferno, mas Jesus me salvou, Jesus te salvou. E quando você se reúne num lugar desse, é para você dizer: Senhor, eu não mereço nada, mas o Senhor ganhou para mim a minha salvação. Eu estou aqui para te adorar, para te louvar. Deus quer ver sinceridade na sua adoração. Deus quer ver o louvor da sua boca, nos seus lábios. Deus quer ver a sua expressão. Aleluia! E o jejum nos aproxima disso. A mortificação da carne nos aproxima disso. Encherei da palavra. Quando você mais tem palavra, mais poder você tem. O conhecimento da palavra do Senhor é uma vida de humilhação. E uma vida de humilhação através do jejum nos leva a viver um nível de confiança na proteção de Deus. Esdra, ele já tinha uma certeza de que Deus estava com ele. E naquele momento, como eu já comecei dizendo para vocês, mesmo ele tendo toda a garantia, de que Deus já tinha provido muitas coisas para ele, a carta do rei, o ouro, as pessoas para voltar para Jerusalém, ele não abriu mão do jejum e da oração. O conhecimento da palavra e uma vida de humilhação através do jejum leva nós a viver uma confiança na proteção de Deus. No versículo 22, a parte B, vai dizer assim: e a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam. Diga assim: a mão bondosa de Deus está sobre todos que o buscam. Isso está dizendo para mim, é a palavra de Deus. Toda vez que você jejua, sacrificando a sua carne, em oração, Deus está ali ouvindo a sua oração. Deus está ali colhendo as suas lágrimas. Deus está colhendo cada palavra que você está falando. Você não está entendendo? Se você entende isso e acredita nisso, por que você às vezes tem dificuldade de jejuar? Por que quando proclamamos um jejum você não jejua? Você acha: não vou jejuar, não dou conta. Vergonha. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Nós não conseguimos jejuar 12 horas por dia. As mãos de Deus estão a todos aqueles que procuram o Senhor. Da mesma forma, o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Duas verdades absolutas. O poder de Deus também está sobre todos aqueles, a ira de Deus está sobre todos aqueles que o abandonam. É verdade que Deus ama, Deus abençoa aqueles que o buscam. É verdade também que Deus abandona aqueles que o rejeitam. É verdade.
Não existe dois pesos e duas medidas. Deus é justo na sua palavra, aleluia. O que Deus quer que nós entendamos nessa noite, querido, é a verdade da palavra. Ei, se você foi chamado para ser um discípulo, se você é meu servo e minha serva, me adore com sinceridade, entrega a sua vida em adoração, renda-se a mim, abandone-se os prazeres da carne, não deixe a carne te dominar, não deixe a concupiscência dos olhos te dominar, a concupiscência da carne te dominar, mas deixe o Espírito de Deus mover a sua vida, e você vai ver as portas sendo abertas, as muralhas sendo derrubadas, amém, querido? Por que que Deus quer isso de você? Porque Ele te escolheu para ser um exemplo nesta terra, aleluia. A quem mais é dado, mais é cobrado. Ele cobra mais de mim, Ele cobra mais de você, mas as bênçãos também são dobradas, as bênçãos são maiores, porque você é um perseverante, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que a mão do Senhor está sobre nós. Esdras já tinha essa verdade no seu coração, mas sabia também da importância de sacrificar a sua carne, demonstrando uma disciplina pessoal, ligada à responsabilidade com a mensagem. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade com a mensagem que ele estava pregando. Ele já tinha dito ao rei: ó rei, o meu Deus me livra, o meu Deus me guarda. Eu já disse isso para o Senhor em outro momento. E agora, ele falando para o povo: eu tenho vergonha de pedir ao rei uma ajuda, porque é como se eu estivesse dizendo para o rei: ó rei, eu falei para o Senhor que o meu Deus me ajuda, mas vai que ele erra, então manda uns soldados comigo. Não, ele não pensou assim. Pelo fato de Esdras ter pregado que Deus o guardaria e o protegeria, ele teve temor em não pedir nenhum homem, nenhum policial, ou melhor, nenhum um homem armado daquela época para ajudar ele naquela batalha. Porque se ele tivesse pedido para o rei um exército de homens para acompanhar, o rei daria, porque o rei já estava dando tudo que ele precisava para voltar para Jerusalém. Mas Esdras, quando olhou essa situação, ele falou: é agora que eu vou honrar o meu Deus. É agora que eu vou provar para o rei que aquilo que eu disse é verdade. Eu disse para um rei um dia que o meu Deus, ele protege aqueles que o buscam, aqueles que o acompanham. E agora eu vou provar para ele, não vou pedir para ele nenhuma ajuda humana. Nós vamos sozinhos, guiados pelo poder de Deus, aleluia. E para isso o que ele fez? Jejuou e orou. O que Deus fez? Deus guardou, Deus protegeu, e eles chegaram lá são e salvos. 1 Coríntios 9, versículo 27. Assim, o apóstolo Paulo dizendo: assim esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Assim Esdras fez. Esdras esmurrou o seu corpo, ele escravizou o seu corpo. Para quê? Para depois de ter pregado, já tinha pregado para o rei, e agora ele não passou vergonha diante do rei, porque ele cumpriu aquilo que ele falou, ele cumpriu aquilo que ele tinha pregado, ele viveu aquilo que ele tinha pregado, aleluia. Isso tudo porque ele temia Deus, porque ele tinha um conhecimento das Sagradas Escrituras, porque era um homem de oração, de jejum, aleluia. Então ele tinha essa direção. Quem proclama a verdade precisa viver a verdade. Esdras proclamou que Deus o protegeria. Esdras viveu a palavra. E às vezes, meus irmãos, o que Deus está esperando de mim e de você é que você viva aquilo que você está pregando. Disciplina espiritual, como o jejum, gera coerência. Disciplina espiritual, como o jejum, gera coerência e altamente aumenta a sua fé. Quando você está alinhado com a palavra, com a disciplina, para aí, onde eu estou indo? Será que está certo? Será que Deus quer que eu vou a este lugar? Será que Deus quer que eu faça isso ou não faça isso? O que a palavra de Deus me fala? O que a palavra de Deus me ensina? Quando você pensa em primeiro lugar no reino de Deus, você pensa em primeiro lugar na palavra. Você vai fazer qualquer coisa, qualquer negócio. Para aí, o que a palavra diz? O que o Espírito Santo diz para mim através da palavra?
Se ele está alinhado com a palavra, aleluia, Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai te proteger dos inimigos, Deus vai levar aonde você quiser, porque Ele estará com você, porque você está debaixo de uma verdade da palavra de Deus. Como ela mesma diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra ganha autoridade quando é encarnada em atitudes. O jejum, querido, em terceiro lugar, o jejum verdadeiro de coração move o coração de Deus. Diga comigo, move o coração de Deus. Você crê nisso? Você acha que Deus foi movido pelo jejum de Esdras? Sim ou não? Você já imaginou andar 1.400 quilômetros com 25 toneladas? Ou é 25 mil quilos? Acho que estou falando errado aqui. De ouro. E sem nenhum guarda, sem nenhuma arma, sem ninguém o protegendo, somente com a proteção do céu. Somente quem tem certeza da palavra. Somente quem tem certeza que está no caminho certo, que tem essa coragem, que é o Espírito Santo que nos encoraja. E o jejum verdadeiro de coração move o coração de Deus. O que diz a palavra que nós lemos? Versículo 23. Olha o versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos, diga comigo, atendeu. Diga, atendeu. Então, o jejum verdadeiro de coração move o coração de Deus. Esdras jejuou por um dia apenas. Tudo indica que esse jejum foi total. Eles não comeram e não beberam durante aquele dia, e Deus atendeu o propósito de Esdras. Olha o propósito de Esdras. Uma caminhada grande, com grande quantidade de ouro e de prata, rejeitando a ajuda dos homens. Ele confiava em Deus. Você acha que Deus não pode resolver a sua causa? Você acha que Deus não pode resolver a minha causa, que talvez, olhando para nós aqui junto comigo, é muito menor do que essa situação de Esdras? A sua situação é muito menor do que a de Esdras. A sua necessidade é muito menor do que a de Esdras. Esdras estava carregando uma quantidade muito grande de ouro, e ele não pediu autoridade, ou melhor, não pediu ajuda dos homens, mas ele pediu ajuda de Deus. Ele atende. Ele atende. Quando você ora e jejua com sinceridade, Deus atende. Deus atende, aleluia. Esdras poderia ter aproveitado o tempo bom que Deus já tinha dado para ele e pedir uma segurança armada, levar o ouro e prata, mas preferiu temer a Deus. Versículo 22, a parte B diz assim: mas o seu poder e a sua ira estão contra os que o abandonam. Esdras tinha também uma certeza no seu coração. A partir do momento em que ele pregou para o rei de que Deus o protegeria, se naquele momento ele voltasse atrás, ele tinha também a segunda parte do texto, a parte B. Ele tinha também a garantia de que o mesmo Deus que o protegeria é o mesmo Deus com o seu poder, com a sua ira, ele atacaria eles por ter abandonado. Então Esdras temia a palavra de Deus, aleluia. É por isso que ele atendeu, é por isso que ele foi sincero aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo, ele tinha uma sinceridade dentro da palavra, aleluia. Devido à sua sinceridade, meus irmãos, para com Deus, também a sua integridade e coerência com aquilo que ele tinha falado para o seu rei, Deus atendeu o quê? O pedido dele. E você está aqui nessa noite, tenho certeza, assim como eu, precisa muito de Deus. Quem precisa de Deus? Nós precisamos de Deus. E aqui está um caminho, irmãos. Aqui está um caminho que nos aproxima de Deus. Jejue. Proclame jejum. O jejum faz parte da nossa caminhada cristã. O jejum nos fortalece, o jejum nos anima. O jejum faz de nós homens e mulheres vencedoras. O jejum é um tapa na cara do diabo. É você dizendo para o diabo: ei, quem manda de mim é o Senhor, é a palavra. Eu vou parar com essa comilança, com essa beberrança. Eu vou orar, eu vou jejuar. Aguente um pouco, né? De manhã você quer comer 2, 3, 4 pão, 5 pão de queijo, 2 copos de café. Para, irmão, vai descansar, vai dormir um pouquinho mais. Na hora do almoço você quer comer 2 frangos inteiros, mais não sei quantas
tomate, salada, calma, vai devagar. Vamos comer menos, vamos jejuar para a glória do Senhor. Vamos matar os nossos desejos. E além disso que eu não estou falando aqui, além do jejum ser espiritual, o jejum é muito bom para a sua vida normal, ou melhor, sua vida física. O jejum te traz saúde. Você não tem noção o quanto o jejum te traz saúde. Enquanto você está jejuando, as células boas estão comendo as células mortas. Você vai renovando a sua vida. O seu sangue fica novo. Você fica novo, você renova. O que mata nós, querido, é aquilo que nós comemos também. Açúcar demais, massa demais, gordura demais. Isso acaba com o nosso corpo espiritual. E o jejum, além de fortalecer você espiritualmente, vai te dar uma saúde de ferro. Creia nisso, faz um teste. Começa a jejuar aí 2 dias na semana. Fala assim, vai jejuar, pastor? Estou jejuando, irmãos. Toda quinta-feira, estou lá. Amém? E vamos aumentar esse jejum para a glória do Senhor. Esdras tinha conhecimento, tanto da bondade, como do juízo de Deus. Foi o que eu falei aqui. Esdras tinha conhecimento, tanto da bondade como do juízo. Por isso que ele temeu. Para aí, se eu pedir ajuda para o rei, Deus vai me castigar. Porque ele já tinha pregado para o rei que Deus o protegeria. E ele já tinha falado para o rei também, ó, se aqueles que abandonam ele, ele derrama também da sua ira. Em outras palavras, Esdras diz para o rei, todo aquele que obedece a Deus, Deus abençoa. Todo aquele que desobedece a Deus, ele corrige. Então Esdras ficou assim, para aí, eu quero correção de Deus? Não, eu quero as bênçãos de Deus. Então ele preferiu obedecer a Deus. Ele jejuou, ele continuou a sua caminhada, por quê? Porque ele tinha um conhecimento da bondade e da ira de Deus. Como é bom quando você conhece os dois lados da moeda, né? Você conhece a bondade e a ira de Deus. Porque às vezes, tem crente que acha que Deus só é bom. Sim ou não? Ah, Deus é só bom. Eu faço o que eu quero, Deus é bom. Meu irmão, cuidado com a ira de Deus. Aquilo que eu falei para você, a ira de Deus, não a ira também para levar você ao buraco, ao sofrimento, ao desespero. Não! A ira de Deus é corretiva. Lembra que ele é um professor? Então quando você... O que um pai faz com o filho quando ele erra? Ele educa, né? Hoje não pode nem bater mais, né? Bateu de varinha, você vai preso. Mas antigamente você podia pegar uma varinha verde e dar umas varadinhas, você corrigir o filho. Mas todas as vezes que um filho erra, o pai vai lá e corrige. E às vezes, aquela correção do pai para o filho é muito ruim. O filho chora. Sim ou não? Seu filho chora quando você briga com ele? Sim. A mesma forma é conosco. Quando Deus nos corrige, porque nós erramos, Ele não está dizendo para você, ó, você agora não é meu filho mais, você agora é um bastardo, ó, acabou. Tchau, tchau. Não. Deus está apenas dizendo para você, ó, eu estou te corrigindo hoje, para que amanhã você se arrependa. Porque eu continuo te amando, continuo te protegendo, eu quero que você esteja perto de mim. Por isso que Ele corrige nós. Por isso que esta verdade da palavra de Deus. Deus é tanto bom, quanto também um Deus irado. Ele corrige você, para trazer você mais perto dEle. Mas no fundo, o que Deus quer é que você esteja sempre perto dEle. Aleluia! Adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus quer que você o adore. Deus quer que reconheça Ele como seu Senhor. Como diz lá em Salmo 51, versículo 17. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Então o Senhor, todas as vezes que você está chorando, todas as vezes que você estiver jejuando, chorando na presença de Deus, Deus está ali olhando para você, colhendo as suas lágrimas. Está ali o anjo do ladinho, anotando assim todos os seus pedidos, falando, Senhor, ela está chorando, Senhor, ela está falando isso. Ele leva lá para o Deus Pai. Estou usando aqui uma conjectura, Ele responde a sua oração, amém? Porque um coração contrito Deus não despreza, coração sincero Deus não despreza, aleluia. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum. Tem como colocar esse texto aí? Joel 2, versículo 12. Convertei, pois, a mim
de todo o vosso coração, com o jejum, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que Deus quer que você sacrifique mais? Aqui está abreviado aí, deve ter mais coisa aí, né? O que está escrito lá, irmãos? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso, choro e com pranto. Aleluia. Está aí. Converteu o Senhor. Deus não quer que você rasgue suas vestes. Deus não quer o seu sacrifício humano. Perder o seu sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Deus quer o seu sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifícios vivos, santo e agradável é você matar a sua carne, seus desejos carnais. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que acontece depois? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aí, irmão. Está aí o segredo da vida. Quer ser próximo, quer ser abençoado, se humilhe na presença de Deus. Ore, jejue, busque a presença de Deus. Deseje o céu constantemente. Deseje estar perto dele. Deus quer te proteger também, você nesta viagem. Talvez você vai fazer uma viagem. Talvez você vai fechar um negócio. Talvez você está para entrar numa empresa. Talvez você precise tomar uma decisão hoje. E essa palavra é para você que quer tomar uma decisão. A decisão não pode ser tomada sem antes você jejuar e orar. E dizer: Senhor, eu quero uma resposta. Mesmo como Esdras, mesmo tendo tudo ao seu favor, mesmo você vendo que Deus já abriu uma porta, já fez tudo, mas você não deixa de se humilhar, de buscar ainda mais Deus. Quanto mais, melhor. Mesmo que está tudo certinho, Senhor, eu quero mais. Eu quero a garantia da tua presença. Faz como Esdras fez. Ele tinha tudo ao seu favor, mas ele queria uma garantia de que ele ia chegar em paz em Jerusalém, ia cumprir a sua viagem, e para isso ele se humilhou na presença de Deus. Ele não precisava, olhando muito bem o texto, ele não precisava nem se preocupar. Ele poderia ter tirado uma conclusão: para aí, se o rei me deu uma carta, se eles me deram ouro, me deram prata, e aqui um monte de gente para ir comigo, o que eu quero mais? Vambora. Pé no chão, vambora. Né? Não tem aquelas pessoas apressadas? Vambora, junta as malas, vambora. Não, antes de sair, vamos reunir todo mundo. Vamos jejuar primeiro. Olha só, irmãos, aquela multidão de pessoas jejuando para que Deus o guardasse na viagem. Aleluia! Tenha certeza, meu irmão, que esse ano de 2026... com esse propósito nós fizemos aqui de 7 dias de jejum e oração, que nós estamos também iniciando uma viagem. Diga comigo: iniciando uma viagem, uma caminhada. No final de 2026, nós vamos chegar lá e contar a bênção. Olha, Deus me guardou, Deus nos protegeu, nós chegamos em paz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que nós aprendemos nessa mensagem? Primeiro, jejum é um sinal de humilhação diante de Deus. Em segundo lugar, jejum nos capacita a compartilhar o poder de Deus. Diga comigo: compartilhar o poder de Deus. Em terceiro lugar, o jejum verdadeiro de coração move o coração de Deus. Como seria bom, irmãos, se cada um de nós que está aqui nessa noite pudesse anotar tudo isso que está sendo ensinado. Como é bom se você tivesse o hábito de trazer um papel, um caderno, e anotar tudo aquilo que Deus está falando ao seu coração. As frases, os textos, isso é de uma valia muito grande. Nós precisamos voltar a esse princípio de trazer uma caderneta, de trazer um papel e começar a anotar aquilo que está sendo ministrado naquele culto, naquele dia.
Pega uma agenda, coloca lá dia tal, culto tal, Deus falou isso. Irmão, depois você começa a folhear aquela agenda, conforme vai passando os tempos, e você vai ver que muitas daquelas coisas Deus já cumpriu na sua vida. Por que às vezes nós não recebemos? Porque nós não confiamos. Quando nós marcamos, nós temos dizendo assim, eu creio nessa palavra, e por isso eu estou marcando aqui, eu vou voltar um dia, eu vou ver que o Senhor cumpriu esta palavra. Precisamos voltar a esta mania boa, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.